Bem, bom dia a todos. A gente vai continuar aqui com a série Experts da Sample Media aqui para o S-News e viemos mostrar os bastidores de um time que não se vê em muitos lugares por aí e que possui perfis muito distintos. Estão vendo aqui todos os rostinhos? Pessoal que veio aqui convidado, obrigado a todos vocês. Hoje vamos representar a variedade e importância dos times na Sample Media aqui com parte da nossa equipe de taxonomia. Então, bem-vindos ao quadro do S-News. A gente tem aqui com a gente a Cláudia, que é a nossa gerente de Service Delivery, a Lígia, que é Product Owner e também taxonomista, a Jéssica, que é subscritora, a Letícia, que é bibliotecária, estudante, né, de biblioteconomia, e o Nicolas, que é nosso pesquisador, tradutor, escritor. Bem-vindos a mais um S-News. Começando já com um agradecimento, né? Eu posso falar que, sendo da área de produtos, eu me sinto um pouco embaixadora dessa iniciativa da taxonomia e dizer que é muito gratificante ver aqui a variedade de pessoas que se engajam com esse projeto. É um projeto que está crescendo, viu, gente? Muito dentro da SampleMed. E obrigada a todos pela contribuição, pelo engajamento. É um presente ver todo mundo aqui junto. Tem muitas pessoas que participam dessas iniciativas que não estão aqui, mas hoje a gente tem aqui uma pincelada de todos os perfis para a gente falar um pouco de taxonomia. Por que taxonomia? Alguém tem algum insight para falar para a gente? Por que taxonomia é importante na SampleMed? Bom, eu posso começar falando aí, né, que a ideia de uso da taxonomia é a gente ter as informações estruturadas, né? Então, no dia a dia da SampleMed, a gente lida com um volume muito grande de informações. Então, são riscos, são patologias, né? Toda uma gama de informações que, se a gente não tiver elas bem estruturadas, a gente não consegue tirar o melhor do produto. Então, a ideia de uso, né, de taxonomias ou de sistemas de organização do conhecimento, de um modo geral, eles agregam esse valor, né, para que a gente tenha os dados mais bem estruturados e, com isso, possam entregar melhores produtos. Sim, tá ótimo. Bem, na época, né, quando a gente estava começando a bolar essa migração dos sistemas legados para o 360, ficou evidente que aquela pecinha que faltava aqui ia trazer mais informação, mais dado, mais granularidade, era a taxonomia. E hoje o projeto ele foi crescendo, a gente vai explicar aqui dentro da entrevista o que é esse projeto, né? Ficou bem evidente isso na época que a gente começou a fazer as pesquisas, os protótipos para começar o S360, que é uma maneira de trazer todos os sistemas legados e a experiência da SampleMed, né, desses anos todos, para o novo momento ou para estar prontos para o futuro era a taxonomia e que isso ia ajudar a gente muito. Hoje a gente está com um banco bem cheio, a gente vai explicar o que é o banco de regras para vocês e ele é meio que o nosso próprio ICD de riscos de subscrição de vida. A Cláudia começou, temos aqui uma professora entre nós, gente, que é a Cláudia. Cláudia, você pode se apresentar um pouquinho, falar de você? Bom, então eu sou Cláudia Guzzo, né? O meu background aí desde a graduação ele vem da área de ciência da informação, passando, né, pela especialização em tecnologia, e aí eu comecei a fazer gestão de projetos, que é onde eu fiz o meu mestrado e estou finalizando o meu doutorado agora. Dentro da SampleMed, eu sou responsável pela área de Service Delivery, que é a área que cuida de todo o ciclo de vida dos clientes que entram na Sample, desde o processo de onboarding, né? Então, quando entram novos clientes, entender o modelo de negócio, né? Propor a melhor customização e entrega de cada um dos produtos, até a sustentação, né? Então, mantendo toda a equipe de Service Desk que faz um atendimento 24/7 dos nossos clientes. E além da Sample, eu sou docente também na área de gestão de projetos em algumas universidades. É ótimo termos uma professora que ajuda a gente a treinar as equipes, a desenvolver as retrospectivas, tudo nas deles, né, com os programadores, tem sempre as pessoas mais acadêmicas que estão apoiando os times. Quanto professora, não sei se eu posso fazer essa pergunta, Cláudia, explica pra gente a diferença entre uma taxonomia, uma ontologia e um tesauro. Tá bom. As taxonomias, as ontologias dos tesauros, eles são o que a gente chama de sistemas de gestão do conhecimento, tá? A estrutura deles é diferenciada. Então, se a gente for olhar num grau de complexidade, né, numa primeira ponta, eu vou ter um tesauro, onde eu tenho uma lista de termos, né, e a sua aplicabilidade. Depois eu tenho a taxonomia, que agrupa esses termos de uma forma hierarquizada, né? E, por fim, a ontologia, onde eu faço o mapeamento da relação entre esses termos. As ontologias, elas são bastante usadas hoje, né, nas próprias ferramentas de inteligência artificial, porque elas permitem fazer inferências, por exemplo. Então, eu posso saber,
né, que patologias estão, por exemplo, associadas a riscos, né? E esses relacionamentos e de que forma eles se relacionam são dados pelas ontologias. Então, as ferramentas, né, e o que provê cada uma delas são diferentes, de acordo com o nível de especificidade do que eu estou usando aí do sistema. Eu vou chamar a Lígia para complementar com a gente. Lígia, a Cláudia estava falando das ontologias, né, que são relacionamentos, embora a gente fale que a equipe de taxonomia, a gente tem no sistema um mapeamento de ontologias de risco, e é um mapeamento 4D, ou seja, tem 4 dimensões no banco de regras, né, tem 4 partes diferentes. Você pode explicar um pouquinho para a gente dessas partes, Lígia? Posso sim. Bom dia a todos. Esse 4D que a Luana chama, né, no 360 a gente tem uma organização que ela começa com a classificação dos riscos, né, que podem ser médicos, geográficos, profissionais, né, tem diferentes tipos de risco, e depois a gente agrupa isso em âncoras de decisão. Então, essas seriam, digamos, facetas da nossa classificação de riscos. E agora para leigos, né? Se a gente fosse fazer um exemplo micro, bem simples. Conforme os questionários são preenchidos, existe uma tabela dentro do sistema que é um mapeamento que é feito aqui pelo tipo de subscrição junto com o time de taxonomia, que ensina a máquina a diagnosticar casos clínicos. Depois que já tem essa estrutura básica, essa mesma estrutura ela vai permitir no futuro que o trabalho do subscritor, outras regras que aconteçam dentro do banco, elas possam ser interpretáveis ou possa se usar depois machine learning ou outras tecnologias para começar a entender o comportamento, porque tudo cai numa caixinha, né? As estatísticas de lugares diferentes, elas chegam com nomes estruturados, seja a questão da interpretação do exame, seja a questão do questionário dinâmico, um sub-alto, uma teleentrevista, e tudo isso eles se transformam em dados mais profundos, porque eles estão estruturados. São dados médicos que podem ser usados pela equipe de Data Science, isso porque a plataforma é anonimizada. Pode explicar para a gente um pouquinho como funciona a anonimização do 360? Como a gente trata com dados sensíveis, né, de saúde, de hábitos, digamos assim, a gente não tem acesso, tanto a gente como administrador do sistema, quanto os próprios subscritores que vão utilizar a plataforma, os dados eles são anonimizados. Então, a gente tem a criação do caso, mas a gente só recebe os dados que são essenciais, né? Então, por exemplo, as coberturas, o capital segurado, a profissão, sexo, informações relevantes, mas a gente não tem acesso, não é disponibilizado na interface do sistema, nome completo, CPF, essas informações elas ficam, em geral, de posse da própria seguradora, né? Então a gente trabalha com um sistema que a gente chama de API First, ou seja, esses dados sensíveis é tudo via integração. Então, na verdade, eles ficam no sistema da seguradora ou da resseguradora e chegam para a gente via integração. Então, dados de contato, como e-mail e telefone, a gente só utiliza em termos de sistema quando vai ser usada aquela informação para disparar um SMS, um e-mail, mas pela interface a gente não tem acesso a essa informação, né? Então, assim, a gente garante essa anonimização dos dados e também, né, só ressaltando que a SimpleMed tem todo o cuidado com segurança da informação e com a aplicação da LGPD. Então, isso é um ponto que a gente já tem também nos sistemas legados e reforça no 360 de não ter dados sensíveis, né? E quando é necessário esse dado, por exemplo, um exame, às vezes é necessário tu ter alguma informação que vem de um outro, a gente tem processos que anonimizam esses dados, né, ocultando os dados sensíveis de um PDF, por exemplo. Então, em várias camadas, a gente acaba tendo, ou a gente não recebe dado, ou a gente anonimiza ele posteriormente para garantir a segurança da informação. E Lígia, eu te chamei aqui para conversar, aqui puxando a conversa da Cláudia, mas você não se apresentou para a gente. Pode falar um pouquinho de você, uma apresentação e o seu papel hoje na SimpleMed? Sim, assim como a Cláudia, minha formação também é na ciência da informação, né? Sou bibliotecária, tenho também especialização na área de TI, sempre atuei mais com sistemas, com suporte, até um pouco de desenvolvimento, e hoje na Sample, nesse último ano, eu estou atuando como Product Owner nos sistemas de subscrição automática, e agora focado mais no 360, né? Então, o meu contato aqui na Sample é direto com os times de desenvolvimento, né? Então, acompanhando as deles, especifico os itens, vejo se está de acordo com o que foi especificado, valido, e também estou atuando aqui com esse grupo de taxonomia, né? A taxonomia é como se fosse o conteúdo, né?
pilar muito grande do 360. Então, eu estou um pouco nas duas pontas, tanto no desenvolvimento quanto na parte de conteúdo. Sim, e tem que ajudar para fazer as pontas se casarem, né? Que é Isso. o desafio principal. Bem, como você tem acompanhado as quadros já de subscrição automática da nossa versão anterior, que ela é muito boa, está ainda em utilização de vários dos nossos clientes, para o upgrade que demos no 360, conta um pouco para gente. Quais os ganhos você acha que um cliente tem de poder usufruir da taxonomia no novo subscrição automática? Esse é um grande diferencial. Eu acho que vai agregar muito aí de valor de mercado, né? Porque a gente tem essa parte de inteligência mesmo, né? Então a gente não tem só um dado ali, digamos, um texto, né? Uma string, uma coisa parada. A gente tem como pegar esse dado, só que como ele é categorizado, a gente tem tags que fazem essa conexão para dizer que aquilo é um risco de tabagismo, aquilo é um risco de um esporte, enfim. E até A a gente gravidade, né, dos riscos estão Isso tagueadas também. também. Exatamente, a gente tem esse tagamento de gravidade, então a gente consegue, depois ali com a equipe de Data Science, né, com as outras áreas da SimpleMed, tirar uma inteligência disso, né, então hoje no sistema legado a gente consegue tirar uma lista, por exemplo, de doenças que aparecem mais, mas são análises um pouco mais, de certa forma, superficiais, mais simples, né, que são possíveis, claro. A gente tem muito dado aí histórico, mas com o 360 a gente vai conseguir agregar um valor muito maior nisso, dando de fato uma inteligência para ver a gravidade. Não é só tabagismo, é um tabagismo leve ou é um tabagismo avançado. Fazer cruzamentos. É um tabagismo leve, mas a pessoa também é asmática, ou tem sintomas de asma, ou tem diabetes. Então a gente vai conseguir trabalhar de uma forma muito melhor, né? Andando em conjunto com esses avanços que a gente tem visto aí em diversas áreas com o uso de inteligência artificial, machine learning, né? Então é colocar a subscrição nesse contexto atual que a gente está hoje, né? Para a gente Sim, não perder esse timing de melhorias e novos desenvolvimentos que a gente vê na tecnologia indo do nosso dia a dia, né? sim. E falando em subscrição, eu ia fazer aqui uma pergunta para a Jéssica. Bom dia, Jéssica. Você quer se apresentar para a gente antes de eu fazer a pergunta? Bom dia, Fala um pouquinho de Luana. você para a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, trabalho aqui na área de subscrição da SimpleMed. Além de atuar na área de subscrição, estou também no grupo de taxonomia, com atuação dentro do projeto 360, mais focada na parte de taxonomia e mapeamento das regras. Então, toda aquela classificação de risco que ela é desenvolvida, baseada em cálculos atuariais, né, com agravos, com tarificação, se vai ser aceito, se vai ser recusado, se vai ser tarifado, todas aquelas informações que temos, isso tudo eu consigo estruturar fazendo um mapeamento dessas regras dentro dos 4Ds que a Lígia listou, inserir no nosso sistema e alimentando ele cada vez mais com novos dados. Posso perguntar, porque eu lembro quando a gente estava lá no começo do projeto, aprendendo, né, como que a gente estrutura direitinho cada dimensão, como que faz a classificação. Perguntar para você, que trabalhou ali na frente com a pesquisa de subscrição para a escrita do manual de subscrição da SimpleMed. Explica para a gente como que foi se adaptar a uma nova maneira de fazer, sair um pouquinho ali da área exclusiva da subscrição e ter esse primeiro impacto da taxonomia. Como que você lembra do projeto no começo, ou foi o desenvolvimento até você sentir, não, agora tenho certeza do que eu estou fazendo? É desafiador, foi muito desafiador, porque eu atuava exclusivamente com a subscrição manual, né? Então, praticamente foi migrar para um sistema, né? Para desenvolver o nosso sistema, né? Que é o S360 hoje. Então, foi muito desafiador. Não foi fácil, foi difícil, né? Porque era uma área totalmente nova para mim. Porque a minha formação não é na área de tecnologia, eu sou enfermeira com especialização em terapia intensiva em UTI, então é completamente fora do contexto da tecnologia, da informação, enfim, então eu trouxe mais o meu conhecimento da área de saúde e da área de seguros, que eu trouxe das outras empresas que eu passei, eu vim com essa bagagem para tentar acrescentar da melhor forma possível. Então, assim, foi muito desafiador, porque não era o meu foco a tecnologia,
mas ao mesmo tempo ver o projeto nascer e ver todo o desenvolvimento e chegar até o ponto que estamos hoje é gratificante, assim. É impressionante ver o tamanho, né, a grandeza de tudo que foi construído até o momento e do quanto a gente se desenvolveu como empresa, como equipe e como pessoas também. E, de fato, eu acho que é um projeto muito gratificante. Eu não sei quem conhece todos os números que nós temos no 360 do banco de regras, mas desde o começo do trabalho de taxonomia, posso falar aqui um pouco por cima, eu não estou com os números atualizados. Hoje nós temos mais ou menos 3.000 quadros clínicos diferentes mapeados no sistema, o que dá aproximadamente 9.000 regras cadastradas no sistema. Essas regras elas podem ser usadas em subscrição automática, elas podem ser aplicadas num questionário de teleentrevista, elas vão dar apoio para a subscrição manual e elas, na verdade, elas são exibidas dentro do manual de subscrição da SampleMed, porque o nosso manual é interativo, né? Ele não é só para leitura, ele não está com dado não estruturado. O desafio maior foi isso, foi conseguir fazer o dado encaixar de uma maneira que, ao exibir o artigo de subscrição, aquele conteúdo está preparado o suficiente para ser usado em subscrição automática. E estão todos de parabéns, são ótimos números, viu? Podem se dar os parabéns aí, todo mundo envolvido. Você também é nossa ponte lá com a gerente de subscrição, a Simone, né, Jéssica? E também tem outros pontos mais, as pesquisas com comorbidade e falar dos requisitos de subscrição. A gente tem uma área nova ali, vendo como que a gente vai automatizar a interpretação de exame. Eu acho que tudo isso vai passar aqui no time de taxonomia e são os próximos desafios, aí, os próximos passinhos que estamos dando. Muito bem. E temos aqui ainda dois que estão quietinhos na sala, são os nossos novos entrantes, temos o Nicolas e a Letícia para também entrevistar. Eles fazem parte aqui da nossa equipe e chegaram há menos tempo, então vou fazer algumas perguntas diferentes para quem chegou fresco na equipe. Já estão aqui há alguns meses, né? Começar com o Nicolas. Bom dia, Nicolas. Bom dia. O Nicolas está aqui mais focado na parte de riscos não médicos, né, Nicolas? Você tem feito as pesquisas dos riscos geográficos, dos riscos esportivos, classificação. Uma pergunta para você. E Myanmar? E Myanmar, essa parte de escrever sobre riscos geográficos, né, eu acho que eu sou mais recente, faz um pouquinho mais de um mês que eu entrei na equipe e tudo mais. Então agora eu acabei nessa parte de escrever sobre os riscos geográficos. Tá sendo legal porque eu tenho uma bagagem como escritor faz 13 anos que eu escrevo agora. Então, eu acho que sempre tem espaço para descobrir mais também e conseguir escrever com clareza, né? Até chegar no cliente, digamos. Porque eu acho que essa é a função, tipo, se levar ao pé da letra o manual, se o cliente ele não souber ler o manual ele acabou dando errado. Então, eu gosto muito da ideia da clareza, assim, nesse um mês que eu consegui analisar, ver a ideia dos axiomas, essas questões todas que vão para o seguro. Para quem for consultar, eu acho que está sendo muito claro, é muito direto também, e de uma forma que consegue ser esclarecedor e também informativo. Aí você fez essa brincadeira com o Myanmar, assim, é tanto país que eu tô vendo que dá até vontade de começar a viajar. A gente vê alguns que não... Os que são, tipo, terminantemente proibidos, os que tem muita coisa para apresentar. Então, é uma descoberta para mim também, que estou redigindo esses artigos, e eventualmente para a pessoa que for ler também. Sim, isso é um ótimo ponto, Nico. Só trazendo para todo mundo, né? Um dos focos do manual de subscrição da SampleMed é trazer informação concisa, precisa, quase pronta para ser digerida, né? Não ter vários parágrafos compridos que a pessoa tem que caçar a informação que ela quer, tá tudo bem topificado e também tem as tags para ajudar o sistema a interpretar. Então, a nossa intenção, como o Nicolas explicou, é trazer o conteúdo para ele poder ser usado da maneira mais rápida possível e mais eficiente do subscritor, né? Não só ficar... Em português, claro, a gente fica falando enchendo linguiça no artigo, mas é trazer um artigo que ele é só conteúdo, gente. Ele tem ali, ele tá do jeito que precisa estar, ele tá otimizado, a gente tem o cuidado de estar ali atrás olhando esse conteúdo, e é bem interessante ver, trazendo, né, a questão dos artigos. A gente teve também uma conversa outro dia, né, Nicolas, para falar sobre os países com restrição GAF, ou coisas que a gente que não está ali na caixinha da subscrição, né, não são subscritores ali como a Jéssica, mas quem vai trabalhando as outras pontes de pesquisa
pesquisa, vai entendendo como categorizar os países por risco extremo ou os países que não têm um risco claro, mas existe para quem não conhece, os países GAF, o Nicolas pode me corrigir se eu estiver errada, ou Jéssica, são países que têm meio que um embargo econômico, ou que eles, não embargo econômico, mas eles têm uma sugestão internacional de um policiamento diferente, ou de um olhar diferente, porque eles são países conhecidos como ou se é de lavagem de dinheiro ou apoio terrorista. Então, eles têm uma lista desses países que as pessoas devem olhar de maneira diferente dentro do seguro. Alguém pode explicar para a gente o que significa a sigla GAF? O GAF seria Grupo de Ação Financeira Internacional. Então, entra essa questão da lavagem de dinheiro, o financiamento de terrorismo mesmo. Então, tem muitos países africanos e também tem alguns, até mesmo da Europa, que, como seria o caso da Albânia, que são países bons para a visitação, mas eles têm essa questão dos conflitos assim também, que acabam entrando nessa lista do monitoramento. É um conflito de interesses, né? Não é um risco de vida real, mas Exato. Entender que esse grupo da Ação Financeira Internacional, eles fazem uma sugestão de medidas, mas cabe à seguradora, em última instância, decidir se ela vai levar de fato o risco real ou se ela vai levar essa sugestão, né? Sim. De como lidar com esses países. E os próprios países também. Eles acabam... Eles têm uma lista desses interesses e coisas que eles tentam melhorar a partir disso. E o país que vai assumindo. De tempo em tempo, eles podem devolver o feedback das medidas que eles estão implantando ou que estão em roadmap para melhorar assim, os pontos que fizeram eles ficarem nessa lista de observação. Bem, saindo aqui um pouco da geografia e voltando ali de cabeça para a taxonomia, tem uma pergunta para Letícia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Letícia, você que entrou aqui também, você quer explicar para a gente como está sendo a sua atuação no time de taxonomia? Bom, eu ainda sou estudante de biblioteconomia, eu comecei a fazer estágio aqui tem uns 2, 3 meses, e eu venho atuando tanto na parte de validar questionários, sistemas, com o pessoal do Dev, e também aqui no time de taxonomia. Então, o que o time de subscrição manda, eu tento organizar para tornar de uma forma que quando a gente coloque na interface fique mais fácil de visualizar em termos de sistemas. É basicamente isso que eu faço, mas tem algumas outras coisas que aparecem, né? Quando algo aparece sem regra, eu ajusto conforme o que já foi feito pela subscrição. Fico mais na parte de validar uma revisão de qualidade ali, na revisão, ser publicado o conteúdo. No sistema, na interface mesmo. E o que você mais gosta de fazer na sua rotina de trabalho, por enquanto? Eu gosto muito de mexer na interface, gosto muito também de validar os questionários. Eu gosto muito de arquitetura da informação, ontologia, taxonomia. Então, para mim, quando tem essa possibilidade de validar mesmo o que a subscrição manda e tornar aquilo dessa forma, de uma organização mais taxonômica, para mim é bem interessante, porque condiz mais com o que eu venho estudando, então... Sim, e fala pra gente, em termos práticos ou uma lembrança recente, em que momento você ficou mais orgulhosa de você? Que você achou alguma coisa que estava ali errado, ou que você olhou e falou, não, gente, isso não tem que ser assim. E você, quando estagiária, tem a abertura aqui da equipe de ouvir a sua voz e falar, olha, isso aqui tá errado. A gente falou, isso, Letícia, parabéns. Você tem algum motivo, uma história pra gente falar? E esses dias eu percebi que uma regra não tem como cadastrar os axiomas dela. Porque tá... E isso aí eu achei meio divertido de perceber, sabe? Mas... Sim, não, eu posso dizer que nas reuniões que eu participei tem várias contribuições suas que eu acho que elas são bem relevantes, então eu acho importante também o seu papel dentro da equipe. Mas Letícia, né, você aí como estudante de biblioteconomia, né, quando você vem para o projeto, a gente fez essa proposta que era ir para uma área bastante inovadora, né, da biblioteconomia. É uma área, né, que pouca gente até tá atuando, então, de trazer todo esse eixo de estruturação da informação. Como tem sido isso para você, né, trabalhar talvez numa ponta de inovação e nesse universo aí tão diverso, até comparado com o que você tem visto na academia? Nossa, é incrível. Eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo aqui, de verdade.
Eu acho que, assim, é o futuro, né? A taxonomia chegou para ficar e a gente percebe ela em vários lugares, as redes generativas chegando. Não só é de suma importância, como vai ficar. E estar presente aqui, para mim, é muito gratificante. Me sinto fazendo parte de algo que vai inovar o mercado, sabe? Não só o mercado, mas a vida das pessoas. Então, é muito, muito bom ver isso. É especial, né? Tá aqui no time de É muito especial. taxonomia. Que bom. Eu acho que tem sido uma conversa bem rica. A gente passou só uma pinceladinha em cada um, mas pôde ouvir aí várias frentes diferentes do projeto, como ele está se desenvolvendo e crescendo, né? Como a gente disse no começo também, o projeto de taxonomia ele é contínuo e ele permite hoje que a empresa possa tratar os dados ou trazer ainda mais inteligência para a subscrição. A Sempomed já é líder em inteligência de subscrição no Brasil há 35 anos. Mas estamos trazendo ali a inovação uma pontinha a mais, indo mais para frente. Eu acho que o que todo mundo disse aqui se agrega muito e a gente vai continuar trazendo em pauta para o S-News, tá? Mais detalhes e mais conversas com o time de taxonomia. Então, é isso. Queria agradecer aqui a todos vocês que vieram conversar para a gente um pouco do projeto. Falar para todo mundo, gente, continua seguindo o S-News para ver as nossas próximas entrevistas com os nossos experts SampleMeds e muito obrigada a todos. Um bom dia. Obrigada e parabéns pela iniciativa, Luana. Obrigada pelo Obrigada. convite. Parabéns a todos. Obrigada, gente. Tchau.